Lá no Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 12 a 20. Evangelho de João, vamos lá. O Racem estava o tempo todo de máscara, eu vou tirar a máscara um pouco, irmão, escutou? Meu irmão está no centro cirúrgico nesse exato momento, fazendo uma cirurgia. Houve uma perfuração no intestino. Minha cunhada está lá com ele, pediu que a gente estivesse orando. Então, que os irmãos em casa, quando lembrar, continuem orando pelo Orlando, tá bom? Pela recuperação dele, nós cremos que ele vai recuperar tanto da Covid, quanto também dessa situação no intestino. Não se sabe o que perfurou o intestino dele. O médico acha que foi um ossinho de frango, né? Então, pode ter sido isso aí. Então, vamos estar orando. 12 a 20. Jesus, a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e de onde vou, mas vós não sabeis de onde vem e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim e nem a meu Pai. Se conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Oremos mais uma vez. Pai, tua palavra foi lida. Te peço, ó Deus, que o Senhor ministre em nossos corações a tua palavra. Fale, ó Deus, ilumine as nossas mentes e os nossos corações para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco e não aquilo que queremos ouvir ou aquilo que poderá possivelmente massagear o nosso ego. Pai, importa que o Senhor cresça e nós diminuamos. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, Senhor Deus, meu, Rei meu, em quem confio. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, o título desse sermão ele é bem óbvio, porque até a própria Sociedade Bíblica do Brasil usou esse título nessa perícope na qual lemos: Jesus, a luz do mundo. Estou pregando uma série de sermãos que mostra Jesus se auto-apresentando, Jesus se revelando. Primeiro, Jesus como pão da vida. Depois, Jesus como água da vida, aquele que fornece, aquele que oferece a água da vida. E agora ele mostra e ele fala e ele se apresenta como Jesus, aquele que é a luz do mundo. A luz do mundo.
Irmãos, o Evangelho de João, ele tem por objetivo mostrar a divindade de Jesus Cristo, mostrar Jesus como Deus, mostrar de fato que Jesus é Deus, o Verbo encarnado, o Verbo que se encarnou e se apresentou e está no mundo cheio de graça e verdade. João, desde o seu primeiro versículo, desde o primeiro capítulo até o último, o João ele tem por objetivo evidenciar Jesus como Deus. E não só isso, em vários textos, em vários versículos, ele fala de luz, que ele é a luz. E quando nós falamos de luz, irmãos, a primeira coisa que veio à minha mente essa semana foi do movimento ou do período no século XVIII que nós estudamos na escola, estudamos em filosofia, estudamos em história, o movimento ou a época, a era onde o iluminismo foi implantado. Filósofos, pessoas que se arrogavam de grande sabedoria, eles começaram a pregar que chegou a era da luz, que chegou a era em que o conhecimento, a sabedoria, poderia iluminar o mundo e tornar o mundo melhor. Porque para eles, ao olhar para trás, ao olhar para a antiguidade, ao olhar para a Idade Média, como muitos denominam na história, a Idade Média foi um tempo de trevas. A Era das Trevas, como diz Justo Gonzalez, em um dos seus livros, que ele fala da Idade Média. A Era das Trevas, porque a religião tinha se desviado da palavra de Deus, do objetivo. A política estava toda corrompida, não é novidade. E então esses homens, esses filósofos do século XVIII, começaram a ensinar e a mostrar e a evidenciar que somente por meio do conhecimento, à luz do conhecimento, o mundo poderia ser transformado, o mundo poderia ser melhor, as pessoas poderiam serem melhores. E nesse intento de levar conhecimento, nessa era do iluminismo, a chamada enciclopédia, a primeira enciclopédia do mundo foi confeccionada, foi de fato inaugurada. Se hoje nós temos aí o Wikipédia, se você conheceu a Barça, que na minha época de criança e adolescente, a internet era a Barça. E só casa de gente rica tinha coleção da Barça, ou a gente tinha que ir para a Biblioteca Municipal de Anápolis para pesquisar e fazer os trabalhos em folha de papel ao maço, né? Com pauta, ainda fazer a capinha sem pauta. Sabemos que o iluminismo trouxe benefícios, mas a era iluminista, o iluminismo, ele percebeu, tanto no século XVIII, quanto no século XIX, quanto nos séculos posteriores, que o conhecimento e a sabedoria não era capaz de trazer luz ao mundo. No século XVIII e XIX, grandes impérios entraram em colapso. No século XX, duas grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e logo depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo entra numa grande depressão, em uma grande tristeza. No século XX foi um século marcado por conflitos mundiais. Hoje, na hora que eu estou falando com você, nesse exato momento, pode estar acontecendo vários conflitos no mundo. Situações de violência. E aquele psicólogo, terapeuta, que tem muitos livros, que agora me falha a memória, qual que é o nome? Ele fala que hoje, uma criança de 8 anos tem muito mais conhecimento do que qualquer imperador romano em sua época.
eu vou mais. Eu não falo somente uma criança, mas qualquer ser humano, em qualquer idade, tem muito mais conhecimento de qualquer um que viveu no século XVIII, XIX e XX sem internet. Hoje nós temos o conhecimento na palma da mão. E nós temos percebido que quanto maior o conhecimento, não tem resolvido nada em relação às trevas que está sobre o mundo, está sobre os homens. Ao ver as notícias, vemos aí criança de 10 anos engravidada porque foi abusada pelo próprio tio. E agora está numa briga na justiça para que essa criança aborte essa outra criança que está gerando. Nós não temos mais como fugir das más notícias. Se nós cancelamos os vídeos e os áudios do WhatsApp, mexemos na configuração, uma pessoa que a gente encontra vai falar, olha, você viu o que aconteceu? As más notícias estão mostrando para nós, a cada momento e a cada dia, que o mundo está em densas trevas. O conhecimento, a tecnologia, a ciência, se mostra hoje, revela para nós hoje que ela não é suficiente, que ela não é capaz de iluminar os homens, de tirar os homens dessas densas trevas. Uma falsa ilusão, irmãos. E quando nós olhamos para esse texto que Jesus escreveu, ele traz uma resposta muito clara, muito verdadeira e muito impactante, tanto para a sua época, para os seus ouvintes, como para nós hoje. Como para nós hoje, que vivemos e entendemos e que estudamos todo o intento humano, através da ciência, da sabedoria e do conhecimento, para melhorar o mundo, e vimos que isso não tem sido suficiente, porque só há um caminho para tornar o mundo melhor, tornar as pessoas melhores, a humanidade melhor. E Jesus, logo no verso 12, ele faz uma declaração: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Interessante perceber, irmãos, que o termo grego que ele usou, ego eimi, é um termo que se remete a todas as vezes que Deus se declarou no Antigo Testamento como eu sou. Jesus agora evidenciando àqueles fariseus, no pátio das mulheres, junto ao gasofilácio, do lado do sinédrio, onde ficavam os sacerdotes, que ele mesmo era Deus. E olha que interessante, porque Jesus estava falando no pátio do templo, que era iluminado por 4 candelabros gigantescos, no final de uma festa chamada Festa do Tabernáculo, ou Festa das Cabanas, ou Festa das Luzes, onde no final dessa festa eram colocadas tochas gigantescas de 25 metros de altura, nos quatro cantos do tabernáculo, do templo, do antigo templo de Salomão. E segundo um documento judaico chamado Mishnah, a luz dessas tochas era tão forte que iluminava todos os terraços das casas em volta do templo. Era uma festa linda, maravilhosa, porque nessa festa dos tabernáculos, ou nessa festa das barracas, das luzes, todos os judeus, eles saíam de dentro das suas casas e iam construir as suas tendas nas suas varandas, nos seus terraços, e na porta das suas tendas, eles colocavam candelabros, tochas. E a cidade de Jerusalém, nesse período à noite, ficava linda, maravilhosa. Que eu creio que nem Anápolis, nessas campanhas de Natal, Cidade Luz e tudo mais, nunca ficou tão bonito como ficava Jerusalém nesse período.
E Jesus agora, em meio a esse contexto, onde Jerusalém era iluminada por várias tochas, onde o templo era iluminado por grandes tochas, onde esse povo se lembrava, de fato, de um grande Deus que os guiou durante o deserto, durante todas as noites no deserto, numa coluna de fogo. E quando eles olharam, essa festa dos tabernáculos ou das luzes, fazia esse povo olhar para o passado e ver que Deus era a luz que aquecia, que Deus era a luz que iluminava durante toda a sua peregrinação no deserto, em meio às trevas. E Jesus agora declara para aqueles fariseus: eu sou a luz. Ego eimi, eu sou a luz. Aquela luz que guiou os vossos pais, os nossos pais no deserto, aquela coluna de fogo, hoje eu sou a luz. Meus irmãos, no Salmo 36, o salmista fala: olha, Deus, na tua luz nós vemos a luz. Vemos também no Salmo que a tua palavra, como está escrito aqui no púlpito, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E Jesus é o Verbo encarnado, a palavra de Deus, o Logos divino encarnado. Eu sou a luz que dissipa as trevas. Eu sou a luz que te guia. Eu sou a luz que te traz segurança. Eu sou a luz que te aquece. F.F. Bruce diz que no Antigo Testamento Deus é a luz do seu povo. No Salmo 27, 1, na luz de sua presença, eles encontram graça e paz. Graça e paz. William Hendricks, comentando esse texto, William Hendricks, ele fala que quando Jesus diz que é a luz do mundo, o que significa que, para os ignorantes, ele proclama a sabedoria. Para o impuro, ele proclama santidade. E para os dominados pela tristeza, ele é a alegria. E nessa mesma linha de pensamento, John MacArthur diz que Jesus traz salvação a este mundo, amaldiçoado pelas trevas do pecado. Esse mundo está imerso em grandes trevas por causa da queda no pecado. Não há conhecimento, não há sabedoria que é capaz de tirar essas densas trevas dos homens ou da humanidade. Só existe um caminho para iluminar o mundo, e esse caminho, e essa tocha, e essa coluna de fogo, e essa grande luz é Jesus. É Jesus. Ele é a luz. Um comentarista que não é muito conhecido, chamado Buckley, ele evidencia Jesus como o sol, tendo a luz própria, e evidencia a igreja como as estrelas que refletem a luz e o brilho e o fulgor dessa estrela maior que é o sol. E quando Jesus, ele falando no seu comentário, quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, ele aponta para mim, para você e para os seus discípulos que estavam ouvindo ali, para os seus seguidores, que nós somos também iluminados pelo seu fulgor, somos iluminados pela sua grande luz, para que nós venhamos também apontar para essa luz maior, para que nós venhamos também ser luz em meio às trevas. Essa verdade, ela deve, de fato, trazer esperança para os nossos corações. Ao olhar para essa situação que nós vivemos de pandemia, morte para todo lado,
caixão sendo mostrado de toda forma, buraco para enterrar gente, menina sendo estuprada, corrupção, guerras, política e tanta coisa. Nós devemos olhar para Jesus e falar assim: o Senhor é a minha luz, em meio a essa grande treva na qual eu estou inserida. E essas trevas não têm poder de roubar a minha paz, porque a tua luz me dá segurança. Essas trevas não têm poder de roubar a minha alegria, porque a tua luz me enche da tua alegria. Essas trevas não têm poder de roubar a minha segurança, porque o Senhor de fato é quem me fortalece, e eu faço da tua luz o meu seguro guia. Irmãos, a nossa atitude diante dessas trevas que nós vivemos, estamos vendo, a nossa atitude revela de fato se estamos sendo iluminados por Cristo, se estamos de fato sendo iluminados e guiados em meio ao deserto e às grandes trevas, ou se de fato nós abandonamos a luz e estamos vivendo em trevas. Eu não quero dizer que você deva ser um super crente. Olha, você é crente, você não pode sentir tristeza. Você é crente, você não pode ter depressão. Você é crente, você não pode sentir angústia. De forma alguma, irmãos. O que eu estou querendo dizer para você é que essa tristeza, essa depressão, esta angústia, ela não pode ter o poder de te dominar. Porque ao olhar para Jesus, a luz de Cristo dissipa todas as trevas. E você, em Cristo, eu encontro alegria. Nessa luz eu encontro segurança. Nessa luz eu encontro conforto. Nessa luz eu tenho de fato como enxergar em meio às trevas e caminhar em segurança. E era isso que Jesus estava evidenciando para aqueles fariseus, para os seus discípulos que estavam ali. E possivelmente os sacerdotes que estavam no sinédrio, do lado do pátio do gasofilácio. Mas Jesus também, além de evidenciar essa declaração gloriosa, Jesus está de fato revelando quem é Ele, Jesus está se auto-apresentando, Jesus também agora, Ele revela aos seus seguidores uma promessa gloriosa. Olha, Ele faz uma declaração graciosa, gloriosa, e agora Ele faz uma promessa graciosa. Ele diz agora que os seus seguidores, os seguidores dele, os seus discípulos têm a luz da vida. Jesus aqui está falando agora aos seus discípulos. Jesus agora está falando a mim e a você como discípulo. Porque nós somos discípulos de Cristo. Se nós seguimos a Cristo, se nós vivemos dentro daquilo que Jesus ensinou, nós somos seguidores de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Aí, irmãos, há uma grande diferença entre aqueles que apenas creem de forma superficial e aqueles que creem de forma cabal, profunda e seguem. Porque aqueles que creem realmente e foram encontrados pela fé salvística, eles não conseguem apenas falar, tá bom, eu sei disso. Não, eles vão seguir a Cristo. E aqui o texto é bem claro, eles seguem a Cristo e por isso eles têm a luz da vida. Não é somente crer, não é somente falar, não, eu creio, eu penso assim, eu vejo que é verdade. Não, é praticar aquilo que Jesus ensinou, é crer e praticar, é crer e seguir. É crer e praticar os ensinos de Jesus na sua vida. É crer e praticar os ensinos de Jesus no seu casamento. É crer e praticar os ensinos de Jesus na sua casa, no seu lidar diário com seu cônjuge, no lidar diário com seus filhos.
é crer e praticar aquilo que Jesus ensinou no seu trabalho. Porque você tem a vida, você tem a luz da vida. Não é simplesmente estar aqui para assistir um culto, não é simplesmente estar na internet para acompanhar um culto, não é simplesmente cumprir uma programação na semana na qual você vai se sentir melhor, não é simplesmente ouvir uma palavra que vai te fortalecer ou vai te abençoar, não é simplesmente isso não. O que Jesus está falando para os seus discípulos aqui é categórico. Ele afirma que quem crê, quem são seus seguidores, esse tem a vida. Quem crê e segue, esse tem a luz da vida. William Buckley, mais uma vez, em seu comentário, ele evidencia a palavra grega, alostin, traduzida aqui entre seguir. Ele diz que essa palavra seguir no grego tem 5 significados. O primeiro significado é de um soldado que segue seu capitão. O segundo significado, o escravo que acompanha seu senhor. O terceiro significado, a aceitação de uma opinião, veredito ou juízo de um conselheiro sábio. O quarto significado, a obediência às leis de uma cidade ou estado. O 5, alguém que segue a linha de argumentação de um mestre. Portanto, irmãos, necessitamos de sabedoria do céu para seguir o caminho na terra. Precisamos da luz de Deus, da luz de Cristo, para iluminar nossos caminhos nessa terra que está em densas trevas. O mundo jaz o maligno. Sobre o mundo repousa o maligno. Será que nós temos consciência, então, da nossa necessidade, dessa luz divina? Ó Deus, ilumine os meus caminhos. Ó Deus, ilumine a minha mente. Ó Deus, ilumine a minha vida, ilumine o meu casamento, ilumine a minha casa. Ó Deus, que a sua luz esteja sempre sobre mim. Sempre sobre mim. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz uma comparação dos benefícios da luz na vida espiritual do crente, com o mesmo benefício que a luz do sol tem para o seu corpo. Não é só a vitamina D, mas os raios solares, eles têm importantíssimo propriedades para beneficiar o seu organismo. Hoje estão se descobrindo que a ultravioleta é capaz de combater o Covid-19. Há quanto tempo a gente não sabe, né, que as crianças precisam tomar banho de sol? Eu lembro quando a Carolina nasceu, eu morava num apartamento aqui no São Germano, Jundiaí, e só tinha uma janela do quarto que dava o sol de manhã, e a gente abria a janela, botava a Carolina peladinha na cama, e ela pegava ali 15, 20, 30 minutos de sol todo dia cedo, 8 horas da manhã. O quanto isso foi bom para a saúde da Carolina. Quando a gente olha para os detentos, é direito, né? Está aqui um jurista, né? O presbítero Roberto, ele sabe disso, todo detento tem direito de banho de sol. É constitucional isso. E quantas pessoas hoje têm deficiência de vitamina D? E acabaram de comprovar que a deficiência de vitamina D é um facilitador para o desenvolvimento do vírus, do Covid, do coronavírus. Hoje, quando eu vou para a casa da minha mãe, ali no IAPC, e eu vejo assim os vizinhos tudo tomando banho de sol, uma coisa que você não via antes. E Hernandes Dias Lopes fala, olha, aquilo que Deus criou aponta para um Deus glorioso, como está nos Salmos. A terra e tudo que Deus criou aponta para o Deus glorioso. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento, as obras de suas mãos. Mas um terceiro ponto e último ponto que eu queria abordar com os irmãos, Jesus ele não apenas fala dele como a luz que ilumina, que nos dá segurança,
que de fato nos tira das densas trevas. Jesus, ele não fala apenas aos seus discípulos como aqueles que creem e os seguem, como iluminados, que têm a luz da vida, que é capaz de viver a vida com outro jeito, com outra forma, com outro pensamento, com outro olhar, com fé, com coragem, com audácia, com alegria no coração. Mas Jesus também, ele fala aos seus inimigos. Logo no verso 13 até o verso 19, Jesus agora tem um embate com os fariseus. Tem um embate com os fariseus, e aqui ele fala: olha, vocês estão em trevas, porque vocês não me seguem. É uma dura realidade, irmãos, porque se aqueles que seguem a Jesus têm a luz, não estão em trevas, aqueles que não têm Jesus, que não seguem Jesus, estão em densas trevas. A escuridão está aí, irmãos. E hoje nós vemos a escuridão da religiosidade, claramente evidenciada através da figura do fariseu. Da filosofia, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Quanta hipocrisia nós vemos no mundo. Quanta hipocrisia e falsidade nós vemos nas igrejas, nas religiões. Quantas hipocrisia e falsidade nós vemos em religiosos que arrogam para si títulos, que arrogam para si santidade, e na verdade têm uma vida podre, e a Bíblia fala que são como sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. E é exatamente isso que Jesus está confrontando os fariseus: olha, vocês não têm a luz. Olha, embora vocês estão aqui iluminados por essa grande tocha, por essa cidade iluminada, vocês não têm a luz, vocês estão em trevas, porque a religiosidade tem cegado vocês. A religiosidade tem cegado. Até mesmo o que está na lei vocês não conseguem enxergar da forma que deveriam enxergar, vocês estão cegos, até mesmo para a própria lei que foi dada a Moisés. Eles estavam cegos também, como diz no versículo 15, pela própria carnalidade. Porque Jesus declara para ele: olha, vocês julgais segundo a carne. Vocês têm usado a sua própria régua de medir para medir os outros. Vocês estão querendo medir a Deus com algo humano. Com algo humano. Hoje eu estava ministrando todo dia de manhã, domingo de manhã, estou falando sobre Apocalipse, e hoje no capítulo 11 de Apocalipse, Deus manda as testemunhas medir o santuário com um caniço, que representava um côvado, a distância da ponta da mão até o cotovelo. Como o físico de muitos é diferente, a distância do meu cotovelo, a ponta do meu dedo, é a diferença do cotovelo do pastor Daniel, pode ser maior do que a minha. Então, o que eles fizeram? Pegaram e fizeram um caniço. Aqui está um côvado. Se você quer fazer um côvado, meça com isso. Estabeleceram uma medida para medir, e Deus agora usa esse caniço e pede para eles medir o pátio do templo, para evidenciar uma grande verdade. O que eu quero dizer, irmãos, quando eles estão cegos na carnalidade, Jesus fala: olha, não tem como medir Deus, não tem como medir o que eu falo, a verdade que eu estou falando, não tem como medir a luz e a santidade com a medida da sua carnalidade, com a sua própria regra. Hoje, ministrando essa palavra à Igreja Presbiteriana Reviver de Portugal, lembrei de um vídeo que eu assisti essa semana, de um pai que estava trabalhando numa oficina, lixando prancha de skate, chama de shape, não sei se é shape, lixando, ele trabalha de reformar skate. E ele tem um filho pequeno, chamado Jamal, e ele estava dando uma grande lição de conhecimento e sabedoria para o filho dele, em relação ao acontecido lá em São Paulo, daquele Mateus humilhando o Mateus motoboy. E o filho dele segurando a câmera,
e conversando com o pai, e aquele pai vira para o filho: olha, Jamal, e lixando ali a prancha de skate, e fala: Jamal, o grande problema, depois de falar muita coisa, o grande problema da humanidade é que eles usam a sua própria régua de medir. Cada um tem sua própria regra, cada um tem sua própria verdade. E foi um dos grandes maus, vou falar o maior mal que o iluminismo trouxe por meio das suas filosofias humanistas, foi de fato o relativismo. Tudo é relativo. Já não existe mais mentira nem verdade. Hoje tem a minha verdade e a sua verdade. A minha mentira é a minha verdade, e a sua mentira é a sua verdade. Tudo é relativo, não existe mais verdade absoluta. E agora Jesus fala para ele: olha, vocês estão na carnalidade. Vocês estão usando a sua própria regra. Eu sou o absoluto, eu sou a verdade absoluta. Vocês estão em trevas. E aquele velho ditado que sempre existe, que sempre falam, que o pior cego não é aquele que tem a deficiência. O cego é aquele que enxerga, mas ele não vê. É aquele que não quer enxergar. Aquele que não quer enxergar. E essa realidade, então, mostra para nós, revela para nós a grosseira ignorância espiritual daqueles que estão em trevas. Revela para nós uma obstinada busca pelos interesses pessoais. Era isso que os fariseus procuram, e é isso que muitos religiosos hoje procuram, a saciação ou o saciamento dos interesses pessoais. O que está em primeiro lugar na sua vida? Os seus próprios interesses, as suas vaidades, os seus projetos, os seus planos, está em primeiro lugar na sua vida? Ou em primeiro lugar na sua vida está Deus? Em primeiro lugar na sua vida está em seguir a Cristo e ser luz, refletir essa luz no meio dessas grandes trevas. Às vezes você pode pensar assim: eu não faço a diferença, o mundo está tão contaminado. Você faz a diferença. Aonde você estiver, você faz a diferença se você for à luz, porque você está apontando para a cruz. Você está apontando para a cruz, para a luz maior. Concluindo, eu quero deixar aqui para vocês o que o verso 20 termina, e o verso 20 fala que só não prenderam a Jesus porque não era chegada a sua hora. E posso concluir que Deus é soberano, e nada acontece se não for permissão de Deus. Se as trevas têm tentado te cegar, têm tentado te pôr medo, por causa de tudo isso que nós estamos vivendo, saiba que Deus é soberano sobre tudo o que acontece, e nada que venha a acontecer, ou vai acontecer, ou já aconteceu, é por acaso, não é por acaso. Está tudo debaixo da soberania de Deus. Todos os nossos dias, todos os seus dias estão contados e determinados por Deus, cada um deles. Se for para mim morrer de Covid-19, eu vou morrer, se for o meu dia. Não tem jeito. Mas não é por isso que eu vou deixar de me cuidar. Vou usar máscara, vou evitar aglomeração, vou usar álcool em gel. Bem, mas a Bíblia diz que Deus é soberano. E tão prova disso, porque Jesus falou exatamente aos fariseus do lado do sinédrio, onde os sacerdotes julgavam as causas religiosas. Ele podia ser preso ali naquele exato momento, mas a Bíblia diz que ele não foi preso, porque não era chegada a sua hora. Então, meus irmãos, descansa nessa luz que traz força, descansa nessa luz que te traz paz, descansa nessa luz que te traz alegria, nessa luz que te traz satisfação, que é Jesus. Não deixe as trevas desse mundo, não dê poder às trevas desse mundo para roubar a sua paz e a sua alegria. Viva para Cristo, viva na luz e se entregue, de fato, a essa luz. Mais uma vez, citando William Hendricks para terminar,
ele fala no seu comentário: a luz dissipa as trevas da ignorância, dando sabedoria. Então, se te falta sabedoria nesse momento, peça a Deus que te dá sabedoria e nada impropera. A luz dissipa as trevas da falsidade, dando a verdade. Não há verdade absoluta além de Cristo. Cristo é a verdade absoluta. A palavra de Deus é inegociável, é a verdade absoluta. A luz dissipa as trevas do pecado, dando santidade. Só tem uma maneira de você vencer o pecado que tenazmente te assedia. É você estando na luz. Estando na luz. Jesus te salvou do pecado. Jesus te salvou da condenação do pecado. Está te salvando da culpa do pecado. Falo isso sempre. E te salvará da presença do pecado. A luz dissipa as trevas da morte, dando vida. A luz nos dá a certeza para onde vamos e o que está debaixo da soberania de Deus. Então, irmãos, do que nós precisamos? Do que a igreja, qual é a realidade da igreja, de que o mundo precisa? O mundo precisa de Jesus, a luz do mundo. A luz precisa dos seus discípulos, que têm a luz da vida. O mundo precisa ser combatido, essas trevas, com a grande luz, que é Jesus. E como reflexo dessa luz, eu e você. Vamos cantar uma canção? Luz do mundo que dissipa as trevas. Feche seus olhos, eu gostaria de orar com você. Oi.